Boa tarde, agradeço aí pelo momento, né, de estar participando desse evento, extremamente relevante aí no cenário de mineração. Vou estar apresentando aqui para vocês esse trabalho desenvolvido aí por nós, do Minério de Ferro Brasil. O objetivo desse trabalho foi mostrar de forma prática, né, com a amostra industrial, o benefício da prensa de rolos aí empregado no minério de ferro. Nós temos uma mina, né, a nossa mina, usina de concentração e a estação de bombas 1, ela fica localizada em Conceição do Mato Dentro. Temos uma estação de bomba 2 em Santo Antônio do Grama, uma estação de válvulas em Tombos, uma planta de filtragem em São João da Barra e um porto, no estado do Rio de Janeiro. Um overview do nosso processo de concentração. Nesse slide aqui eu mostro um overview do nosso processo, né? Nós temos aí na nossa usina, na britagem, britadores de mandíbulas, britagem primária, britagem secundária, britador cônico, prensa de rolos, antecedendo aí a moagem primária, né? Moagem em moinho de bolas, flotação em células tanques de grande volume, remoagem em moinho vertical, espessamento, estação de bomba em mineroduto e a planta de filtragem em São João da Barra e embarque nosso no porto, localizado também em São João da Barra. O objetivo desse projeto é avaliar o benefício, né, da utilização da prensa de rolos antes da etapa de comunição, remoagem, e o impacto da utilização da prensa de rolos nas recuperações máxicas da classificação e da concentração. No fluxograma do Minas Rio, né, foi concebido a implantação aí da prensa de rolos antes da moagem primária. Então, nós temos britagem secundária, alimenta uma pilha de regularização, prensa de rolos em circuito aberto e moagem em circuito fechado. Esse layout aqui, né, de prensa de rolos em circuito aberto, seguido de moagem em circuito fechado, é denominado aí de circuito híbrido, né? Ele foi descrito por Fusternon em 1997 e ele mostrou que esse circuito híbrido de moagem apresenta uma maior eficiência energética, devido aí à prensa e o moinho apresentarem seus respectivos pontos de máxima eficiência energética para distintas taxas de redução. Foi com base nesse trabalho aqui que a Anglo América adotou aí a prensa de rolos, antecedendo aí a moagem de bolas em circuito aberto. Após ramparmos o circuito, veio uma solicitação nossa do corporativo, do Global, para a gente mostrar, de fato, se houve mesmo ganhos em instalar a prensa de rolos antes da moagem primária. Para isso, o que foi feito? Foi coletada uma amostra industrial, né? Na descarga da prensa, foram 3 metros de correia, essa amostra foi prensada e coletada nesse ponto aqui. Nesse mesmo ponto foi coletada uma amostra da prensa parada, ou seja, com a prensa bypassada. Nesse dia a operação estava estável, o minério que estava na pilha com característica aí prevista para os próximos 10 anos de operação. Então, a diferença mesmo das amostras foi exclusivamente ser prensada ou não. Essa amostra, as duas amostras, né, foram direcionadas para o nosso centro de pesquisa, localizado em Conceição do Mato Dentro, e essas amostras foram, então, seguiram esse fluxograma: moagem, deslamagem, flotação e remoagem. As duas amostras representando a prensagem e a não prensagem da alimentação da moagem primária foram moídas, deslamadas, flotadas e remoídas nas mesmas condições, mesmos equipamentos, pelos mesmos operadores. O resultado, o que a gente viu, que a alimentação da moagem, prensada ou não prensada, né, bypass ou HPGR significa a prensa, e o bypass, a amostra aí não prensada. A gente vê o seguinte, uma diferença muito grande de F80, da alimentação da moagem primária. Essa diferença grande de F80 se traduziu aí no menor consumo energético. As curvas aqui
mostram, né, na equação aqui a constante cinética da moagem para a amostra prensada e a amostra bypassada, e a gente vê o seguinte, que a constante cinética da amostra prensada ela é maior do que a da amostra bypassada, o que valida aí que a amostra prensada ela é mais fácil de moer, consome menos energia. E como é que ficou esse consumo de energia? Um moinho de bolas para produzir, né, um produto aí contendo 90% abaixo de 150 micrômetros, foram necessários 6,1 kWh por tonelada. Considerando que no HBGR industrial foi consumido 1,2 kWh por tonelada, e no moinho de bolas mais 3,9, nós temos aí 5,1 kWh por tonelada. Ou seja, a diferença aqui de consumo específico de energia foi de aproximadamente 20% ao prensarmos a amostra. Nesse slide, mostramos o ensaio de deslamagem, a partição da amostra prensada e bypassada ficou muito próxima, o D80 também, a maior diferença foi observada aqui no D50, e o D20 aqui ficou muito próximo, ou seja, o que foi interessante? Apesar da amostra, da alimentação da moagem, você ter as curvas descoladas, né? Na deslamagem, o que a gente vê é o seguinte, a prensa, ela moeu, ela provocou aqui uma moagem maior, entre aqui 74 e 34 micrômetros, e aqui na fração fina não tivemos aí uma sobremoagem, não tivemos uma perda aí de material fino, que era um dos principais receios, né, da prensa de ouro, de utilização dela, causar perda na deslamagem. Isso também foi mostrado por Morley em 2003, que a geração excessiva de finos depende da característica do minério e da pressão de trabalho do HBGR, o que mostra o seguinte, que para a gente aqui no Minas Rio, a pressão de trabalho, ela está numa situação, num valor, né, que permite não gerar não gerar finos a mais do que numa condição que não fosse prensada. Nesse slide a gente vê as diferenças de recuperação da flotação mássica e metálica para as amostras prensada e não prensada em função do teor de sílica na flotação. Fizemos aqui com 1% de sílica no concentrado, 5% e 10%. Esse 10% aqui a gente levou até esse valor em função aí de um projeto que nós temos em andamento, que é inserir colunas após a remoagem. Então a gente queria ver o consumo energético com uma sílica mais alta. O que a gente vê é o seguinte, quanto mais baixo o teor de sílica, ou seja, quanto mais a gente exigir da nossa flotação, maior é a diferença de recuperação entre as amostras prensadas e não prensadas, sendo as amostras prensadas aí as maiores recuperações. Nesse gráfico aqui, foram plotadas as diferenças de recuperações, né, para 1%, 5% e 10%, e a gente vê. Quanto mais a flotação for forçada, quanto mais pellet feed de prêmio a gente produzir, né, mais próximo de 1% aqui, maior vai ser a diferença de recuperação da flotação com a utilização de prensa ou não. E o que a gente, né, o que leva nessa essa melhor performance aí da flotação com a utilização da prensa? São as microtrincas, né? Morley, em 2006, ele mostrou, né, que as microtrincas estruturais, elas podem ser uma excelente ferramenta metalúrgica, aumentando a recuperação aí metálica da flotação. Aqui a gente pode visualizar uma microtrinca, né? Isso aqui é uma partícula retida em 212 micrômetros, a fotomicrografia de luz refletida, e aqui a gente vê o seguinte, que a partícula bypassada aqui, ela apresenta mais inclusão, né? Ou seja, seria mais fácil de ter microtrinca, não tem, enquanto essa aqui que apresenta menos inclusão, aí a gente já vê aqui nitidamente uma microtrinca. Nesse slide são mostrados os benefícios, né, de utilizar a prensa para a amostra aí na remoagem.
Aí você vê com os mesmos teores de sílico, pode ser observado 1%, 5 e 10, nas situações, né, bypass e bypassado e prensado. O que a gente vê, novamente, a diferença de consumo um pouco maior do que na moagem primária, em torno de 25% de consumo de energia em prensar ou não o material. Então, a gente pode falar o seguinte, que na moagem, os ganhos observados foram: a amostra prensada consumiu, né, 5,9 kWh por tonelada e a não prensada 6. Se a gente pegar essa diferença aqui, 1,01 kWh por tonelada, vezes a horas operada por ano, né, 8.060 horas, a nossa taxa de alimentação praticada e o custo de energia, a gente vai ter aí, no final do ano, uma economia de um pouco mais de 10 milhões de reais na moagem primária. Na remoagem, a gente pega a diferença, né, da amostra prensada, não prensada para prensada, 1,3 kWh, vezes a hora operada por ano, vezes aí a taxa de alimentação da remoagem, o custo do quilowatt, nós vamos ter aí um ganho de um pouco mais de 6 milhões de reais por ano. Na flotação, como que ficou? A gente produz uma média de sílica de 2,8% ao ano. Então, pegando essa diferença aqui, né, utilizando aquele gráfico lá, que deu uma regressão muito alta, a gente vê o seguinte, que com 2,8% de sílica, a diferença de recuperação ao prensar ou não o material seria de 1,12%. Essa diferença, vezes a taxa de alimentação da usina, né, as horas operadas por ano e a recuperação da deslamagem, vai me dar aí um aumento de produção de 500 mil toneladas ano. Isso é muito significativo, nós estamos trabalhando, temos trabalhos, né, sendo desenvolvidos no momento para entender mais, né, esse ganho mostrado com a prensa de rolos na flotação. A gente sabe desse poder da microtrinca, né, mas queremos tentar entender mais o impacto da prensa na flotação, porque o ganho é muito elevado ao prensar o minério. Conclusão, pessoal, conclusão é que esse estudo mostrou que o HPGR ele reduziu o consumo específico de energia nos estágios de cominição, moagem e remoagem, moagem em torno de 20%, na cominição, na remoagem 25%, aumentou a recuperação da flotação, nós vimos aí um aumento de produção acima de 500 mil toneladas por ano, e não comprometeu a recuperação da deslamagem, o que era inicialmente o nosso receio, elucidando aí os benefícios das microtrincas geradas durante a prensagem do material. Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês.